para marcar a saúde da população brasileira, mostrou-se que 42% da população brasileira está sobrepeso, né? E isso inclui aí as pessoas que convivem com a obesidade. Então, a obesidade, ela é uma doença, esse é o lado ruim, né, que eu estava falando. Eu sempre falo para meus pacientes, tem um lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que é uma doença. Ninguém gosta de receber o diagnóstico que está doente, né? Que você tem uma doença, né? Essa doença, obesidade. Porque ela é uma doença? Ela é uma doença crônica, igual hipertensão, diabetes, HIV. Ela é uma doença crônica, porque ela é para a vida toda. Ela é progressiva, porque se ela não for tratada, ela piora. E ela é recidivante, porque se ela não for tratada, ela volta, né? Então, a gente precisa entender o quão importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas procurem tratamento, que é o lado bom. O lado bom é que, apesar de você estar doente, existe tratamento. E existem vários, né, Marcela? Isso que a gente precisa. O objetivo também desse bate-papo, né, que eu estava falando, é a gente conversar de forma técnica, mas de uma forma leve, o quanto os tratamentos precisam ser explorados. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, mas a gente também vai falar de outros tratamentos. Sim, vamos chamar alguns endocrinologistas aqui, vamos chamar nutricionistas, vamos chamar diversos profissionais de saúde que trabalham. Educadores físicos, Exatamente. né? Porque é importante a gente entender que o tratamento é também com vários profissionais. Ele é multiprofissional, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa tirar as questões dos mitos, né? As verdades dos tratamentos. A gente vai conversar muito sobre isso. E quando você fala que é uma doença, quantos que estão nos ouvindo e nos vendo que já fizeram tratamentos, emagreceram e voltaram a engordar? Por que isso acontece? Exatamente. Isso é uma questão também genética, né? A parte genética já tem-se muitas evidências claras sobre a questão genética envolvida na obesidade. Só para você ter uma ideia, se você tiver um dos pais com obesidade, convivendo com obesidade, existe 50% de chance do filho conviver com obesidade. Se você tiver os dois pais convivendo com obesidade, essa chance aumenta para 80%, né? Desse filho conviver com obesidade em algum momento, em algum período da vida dele ou dela. E é muito importante também a gente falar que a obesidade também ela é uma situação cultural, econômica, né? A gente sabe que esses fatores também interferem e ela é o que eu sempre falo, ela também é uma questão familiar.